Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre o sistema respiratório, anatomia e fisiologia. Ou seja, hoje nós vamos estudar aí quais são os seus componentes e como que funciona o sistema respiratório. Vamos lá? Então, para a gente começar, a gente tem aí primeiramente um resumão do que é o sistema respiratório e de qual que é a sua divisão. Nos próximos slides, a gente vai ver qual que é a função de cada uma desses componentes, de cada um deles. Então, o que a gente tem de principal a respeito do sistema respiratório? Que ele vai ser aí formado pelas vias respiratórias. Nessas vias, nós podemos citar as cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e os brônquios e os pulmões. E esse sistema respiratório, ele vai ter a função aí de absorver o oxigênio do ar e de eliminar o gás carbônico retirado das células. Porque esse gás carbônico, ele vai ser tóxico para permanecer dentro das nossas células. E por isso ele precisa ser eliminado. Só quem precisa permanecer e que nós vamos conseguir absorver através do processo de inspiração vai ser o oxigênio. Então, para a gente começar, vamos ver primeiramente como é que a gente pode caracterizar o processo celular. Quando a gente fala sobre a respiração, a gente tem que ver que se divide em dois processos que são muito importantes. O primeiro deles é a respiração celular e o segundo são as trocas gasosas. Quando a gente fala dessa respiração celular, a gente está falando da atividade que vai acontecer dentro das nossas células. E já quando a gente fala das trocas gasosas, nós estamos falando aí da troca do gás oxigênio pelo gás carbônico. E a gente vai ver que ambos os processos são essenciais, vão ser vitais para que a gente tenha energia. Energia essa que é de suma importância para que o nosso metabolismo consiga ser ativado e assim a gente consiga desempenhar, na verdade, todas as atividades do nosso dia a dia. Seguindo aí, a gente tem um esqueminha, então, que mostra quimicamente o que acontece aí na nossa respiração. Lembram que a gente já viu aí, né, que a gente tem vários sistemas integrando o nosso corpo e que esses sistemas, às vezes, estão interligados para que o nosso corpo consiga trabalhar. Então, a gente obtém, através do processo da digestão, a glicose, o açúcar, o nosso combustível, e através da respiração, a gente obtém o oxigênio. Ou seja, cada vez que a gente realiza o processo de inspiração, o nosso corpo consegue captar o oxigênio. E quando a glicose e o oxigênio reagem, eles vão ter como produto gás carbônico, água e energia. Ou seja, à medida que nós realizamos o processo de expiração, que é quando a gente libera, nós vamos liberar aí o gás carbônico. Então, inspira, oxigênio, expira, gás carbônico. E quando a gente respira também, a gente vai estar eliminando do nosso corpo água e energia, que é o que a gente vai precisar, né, à medida que a gente vai utilizando o nosso metabolismo, à medida que o nosso corpo vai desempenhando também atividades. Então, é importante que a gente realize a todo momento o processo de respiração para que o nosso corpo consiga, então, funcionar. E aí, vamos ver, então, como é que é a divisão do sistema respiratório humano. A gente pode dividir aí em duas grandes partes, mas nós vamos ver aí, em relação à primeira parte, cada um dos itens de forma mais específica, qual que é a atuação de cada um. Para começar, a gente vê aí que a gente tem, né, as vias aéreas, que se refere ao conjunto de estruturas que permitem a passagem do ar, e essas vias aéreas são elas que vão estar conduzindo o ar para chegar até os nossos pulmões, porque é nos nossos pulmões que vai acontecer as trocas gasosas, ou seja, vão ser nos nossos pulmões que vão acontecer a troca do gás oxigênio pelo gás carbônico, e a gente vai ver em que região do pulmão que vai acontecer necessariamente essa troca, esse processo que também pode ser chamado de hematose.
Então, para começar, a gente vê aí, né, que dentro das vias aéreas, nós podemos citar as nossas cavidades nasais, as nossas narinas, que são essenciais para o sistema respiratório. Por quê? Porque são essas cavidades nasais que vão realizar 3 tarefas: filtração, regulação da temperatura do ar e percepção de odores. Ou seja, o ar ele não pode ser passado de qualquer maneira para os órgãos subjacentes. Ele precisa ser filtrado, precisa ser barrado aquilo que não é importante. E nas nossas cavidades nasais, a gente conta internamente aí com pequenos cílios e a gente também conta aí, né, além desses pelos, a gente conta com muco. Então, tudo isso é importante. Então, se de repente uma pessoa tem o costume de fazer, por exemplo, depilação a cera e remover todos os pelos do nariz, não é algo muito interessante. No máximo, você pode retirar com a tesoura esses pelos sobressalentes. Por quê? Porque você pode estar impedindo o processo de filtração do teu corpo e aí o ar pode passar de qualquer forma para o interior do corpo. E são nas cavidades nasais que vão acontecer também a regulação da temperatura do ar para que ele possa entrar na temperatura correta para dentro do nosso corpo, tá? E continuando, além das cavidades nasais que executam essas 3 importantes tarefas, nós temos a faringe e a laringe também, que são canais para a passagem do ar. A faringe, ela participa do sistema digestório e também do sistema respiratório. É como se fosse uma porta de 2 lados, né? O que for o ar tem que ser conduzido para o próximo item e o que não for vai ser conduzido aí para o sistema digestório. Então, se de repente você está se alimentando e acaba que o alimento, né, ele não é direcionado para o sistema digestório, você pode se sentir sem ar, porque pode ser que o alimento ele tenha ido para o caminho da passagem do ar, né, para essa parte que vai impedir a sua respiração. Nós temos também a laringe, que fica logo abaixo. A laringe ela vai ser responsável pela produção de som. Temos aí também a traqueia, que vai garantir a passagem do ar para os nossos pulmões. Então, é como se fosse um tubo. Esse tubo ele não é liso, ele tem algumas sobressalências externas. E através desse canal, que o ar ele vai ter meio que uma passagem final para conseguir chegar até os nossos pulmões. Depois que passa pela traqueia, o primeiro local que ele vai atingir dentro dos pulmões são os bronquíolos. E esses bronquíolos são estruturas em formato de tubos, que são bem pequenininhas, e dentro delas nós temos os alvéolos pulmonares. Então, qual que é a função? Os bronquíolos, eles vão transportar o ar que a gente conseguiu respirar, o ar que conseguiu passar por todas as estruturas anteriores, para que chegue até os alvéolos, porque são nos alvéolos que vão ocorrer aí as trocas gasosas, ou seja, são nos alvéolos que ficam localizados no interior do nosso pulmão, que é como se fosse um saquinho, que vai acontecer a troca do oxigênio pelo gás carbônico. O oxigênio fica e o gás carbônico tem que ser conduzido para fora do nosso corpo. E, finalmente, né, os pulmões, uma estrutura geral dele, uma visão geral, a gente pode ver que quando fala do sistema respiratório, logo se lembra desse órgão, que é um dos mais importantes, porque ele está relacionado diretamente ao processo de respiração. Tem um momento que a gente inspira e tem um momento que a gente expira. Ou seja, tem um momento que a gente contrai e que a gente relaxa. E através dessa contração e relaxamento, nós vamos estar aí realizando o processo de troca gasosa e vamos estar garantindo a distribuição do oxigênio também por todas as células e tecidos do nosso corpo. E aqui, depois de a gente ter aí essa passagem geral, né, sobre a anatomia do nosso sistema respiratório, sobre a função desempenhada por cada um deles, a gente tem uma retomada geral aqui do nosso sistema respiratório, onde a gente vai ver o que é esse sistema, quais são os órgãos, suas características principais e sua divisão. O que é importante, afinal, a gente saber a respeito desse sistema? Que o sistema respiratório ele vai ser o grande responsável por capturar o oxigênio do ambiente e liberar o gás carbônico, ou seja, é através desse sistema que a gente consegue
pegar o oxigênio, deixar ele no nosso corpo e ir eliminar o gás carbônico, que não é importante permanecer. Dentre os órgãos, a gente pode citar aí as nossas fossas nasais, né, as cavidades nasais, a faringe, temos aí a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos e os pulmões. E como características, a gente pode citar aí que características desempenhadas por esse sistema são a captação de oxigênio, liberação do gás carbônico. Nós temos aí também toda a parte de condução e a parte respiratória desse sistema. E nós temos aí também que algumas estruturas podem estar presentes lá no sistema digestório, né? E dentro da sua divisão, a gente tem as vias respiratórias, propriamente dita, e temos nossos pulmões. E não esquecer também que é essencial que a nossa respiração siga essas etapas, que a nossa captação de oxigênio passe por cada uma dessas estruturas. Porque quando de repente você está gripado e o seu nariz ele está entupido por conta da grande quantidade de muco, acaba que você pode respirar pela boca. Nesses momentos, você pode até realizar esse processo, mas não é o mais recomendável. Porque quando você faz isso, você não vai estar filtrando o ar e muito menos regulando a temperatura para que ele possa circular devidamente pelo nosso corpo. E aqui, para a gente fechar, nós temos o nosso exercitando, que traz aí algumas questões a respeito do sistema respiratório. Para começar, nós temos aí, o sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelos números 1, 2 e 3 na figura que nós temos aí, tá? Então, na letra A, nós temos 1, laringe, 2, traqueia, 3, pulmões. Na letra B, nós temos 1, traqueia, 2, pulmão e 3, alvéolos. Na letra C, nós já temos 1, traqueia, 2, brônquio e 3, pulmões. Na letra D, 1, brônquio, 2, bronquíolo e 3, alvéolos. E na letra E, nós temos 1, traqueia, 2, brônquio e 3, alvéolos. E aí, como é que a gente pode relacionar os números citados na imagem, né, com a parte correspondente? E aí, qual que é a resposta correta em relação à anatomia do sistema respiratório? Nesse caso, pessoal, a resposta correta aí vai ser a letra E, tá? Esse canal aí que nós temos, que está apontando o número 1, vai ser a traqueia. Em 2, nós temos o brônquio, que é um caminho que vai conduzir até os alvéolos que ficam no interior dos nossos pulmões. E na questão 2, nós temos assim, as trocas gasosas no pulmão humano, em condições normais, ocorrem aonde? Letra A, nos alvéolos, letra B, nos bronquíolos, letra C, nos brônquios, D, na traqueia ou E, na laringe. E aí, qual que é a resposta correta? Nesse caso, a resposta correta são os alvéolos. São nos alvéolos que a gente tem a troca do gás carbônico, né, e o gás oxigênio. A gente inspira o oxigênio, ele vai ficar, e a gente expira o gás carbônico, que é o que vai sair. E na 3, para a gente fechar, nós temos aí, analise as alternativas e marque aquela que apresenta a importância de se respirar pelo nariz. Letra A, respirar pelo nariz é importante, pois nas cavidades nasais o ar é resfriado e filtrado. Letra B, respirar pelo nariz é importante, pois nas cavidades nasais temos muco e pelos que atuam como verdadeiros filtros. Além disso, no nariz o ar é umedecido e aquecido. Letra C, respirar pelo nariz é importante, pois quando respiramos pela boca o ar não chega aos pulmões. Letra D, respirar pelo nariz é importante, mas não é essencial, uma vez que a única função dessa estrutura é a percepção de cheiros. Por último, na letra E, respirar pelo nariz é importante para garantir que o oxigênio seja captado pelas células, uma vez que nessa região ocorrem as trocas gasosas. E aí, qual que é a alternativa correta?
Nesse caso, gente, a alternativa correta é a letra B. Lembre-se da importância de respirar pelo nariz, porque nós vamos ter os pelos e o muco para filtrar que realmente precisa passar, e dessa forma também a gente tem um aquecimento e também deixa aí o ar umedecido para que ele possa, ser passado corretamente até os nossos pulmões. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!